Olá pessoal, me chamo Fernando Contini, vou apresentar um artigo sobre a Previdência Social, reforma ou alternativas, da disciplina Conjuntura Econômica do professor Cássio Moreira, do curso de pós-graduação em Gestão Empresarial. E o objetivo deste trabalho ele pode ser expresso pela pergunta: a reforma previdenciária, proposta pela PEC 287 de 2016, é indispensável para garantir a continuidade da previdência social no Brasil e ajustar as contas públicas? Eu vou abordar em 3 tópicos. Quando foi criada a Previdência Social e qual o seu objetivo? Qual a situação financeira da Previdência Social e suas óticas de cálculo? E quais os impactos da proposta de reforma? Sobre as novas regras e possíveis alternativas para a sobrevivência. E no final, as considerações e conclusões finais deste estudo. Então, quando ela surgiu inicialmente lá em 1934, na Constituição Federal, e aí por meio de contribuição igual entre 3 partes, União, empregador e empregado. Em 88 se criou um capítulo específico para se detalhar o que era a Previdência Social, e neste capítulo se colocou todos os princípios para nortear a atuação do poder público. São esses ditados aqui, né, sobre universalidade da cobertura do atendimento, irredutibilidade do valor dos benefícios, diversidade da base de financiamento, são alguns deles. Cada um desses princípios que estão aqui, eles possuem uma interpretação específica dentro da lei, que nós não vamos detalhar neste momento, neste estudo aqui. Mesmo que esses princípios sejam assegurados na Constituição, em alguns momentos de crise, o poder público contesta esses direitos, principalmente com o viés de estar negativo as contas, não se pagarem. Isso vem ocorrendo, esse desmantelamento da Previdência, conforme as mudanças vão ocorrendo. Algumas delas considerando o princípio da equidade na participação de custeio, né, entre aqueles 3 pontos que eu já comentei anteriormente, a questão das mudanças no contexto constitucional, que vai impondo regressividade aos direitos relativos à Previdência, principalmente quando vai se aumentando a idade para se aposentar e ter direito à Previdência. E apesar dessas ações, ela é muito importante, ela tem a sua importância ainda para os seus trabalhadores e até quem já está aposentado. E o sistema é um instrumento fundamental de proteção, porque ele estabelece um contrato social que materializa o compromisso entre gerações para possibilitar o bem-estar de quem já passou da vida laboral. Então esse sistema ele tem essa importância para quem já está aposentado. E também a Previdência é o único que é organizado sob forma de regime geral, ou seja, ele é um caráter contributivo e filiação obrigatória, apoiado no princípio da solidariedade entre gerações. E atualmente, então, na Constituição Federal, tem alguns benefícios concedidos na área previdenciária, que estão aqui, né, que é garantir a renda dos trabalhadores em eventos de doença, invalidez, morte ou idade avançada, proteção à maternidade, principalmente às gestantes, trabalhadores em situação de desemprego involuntário, salário família, auxílio reclusão, pensão por morte do assegurado, homem ou mulher, cônjuge ou companheiro independentes. Então esses são os atuais. E qual a situação financeira da Previdência e suas óticas de cálculo? Então, inicialmente, a gente precisa identificar quais são as fontes de recursos que financiam a Previdência. Lembrando que as fontes é o empregador, o empregado, né? E tem a parte do governo que também tem que contribuir para a Previdência brasileira. Não é possível a manutenção da Previdência apenas com as contribuições sobre o salário dos trabalhadores. Precisam que todos ajudem. Né? E são essas 3 esferas: a União, o Estado e os municípios têm que contribuir para a Previdência. E esses recursos do governo devem constar na lei,
onde este possui 3 visões: a fiscal, de investimento e da Seguridade Social. O nosso ponto é que, para se manter esta Seguridade Social, que dentro dela está a Previdência, deve-se ter um orçamento específico para facilitar o controle. Porém, atualmente, o governo divulga o orçamento misturado com esse orçamento fiscal. Então, isso gera uma dificuldade para análise sobre realmente do déficit da Previdência. E este orçamento unificado, como ele é mostrado, muitas vezes facilita que as verbas sejam utilizadas para outros fins, que não exclusivamente para a Previdência, como já previa inicialmente a lei. Então, existem 3 formas para se analisar os resultados que nós veremos a seguir. A primeira é a situação da Previdência sob ótica fiscalista. O que é isso? Ela não considera todas as fontes de financiamento descritas no texto constitucional e essa visão que é adotada pelo governo. E ela considera apenas as receitas das contribuições sociais, como segue nessa tabela exemplo, onde mostra o volume de arrecadação, os benefícios que são dados, gerando um resultado negativo todos os anos. Os recursos de CONFINS e CSLL não entram no orçamento. São demonstrados como transferência entre União e, com isso, gerando esse déficit orçamentário. Então, esta é uma visão utilizada pelo governo. A outra visão é sobre a ótica pragmática, que ela é, além da previdência que ocorre, não considera as demais subsistências da Seguridade. Então, considera todas as renúncias à contribuição. Então, além, o governo faz várias ações que isentam alguns ramos de pagarem os seus benefícios. Então, quando a gente olha o ano de 2017, a gente verifica que houve aproximadamente 62 bilhões de isenções fiscais. Então, nesta ótica, se a gente fosse olhar, a Previdência ela seguiria com déficit, porém com um déficit menor que no mostrado anteriormente. E a terceira visão é a sob ótica constitucionalista. Esta ótica, ela vê exatamente o que consta na Constituição Federal, que é todas as fontes que financiam. Então, vem as fontes que são as receitas e as despesas. Essa pluralidade de fontes, tanto o Anfip quanto o DIEESE adotam esta visão, que apresenta um resultado positivo até 2015, divergindo dos dados disponibilizados pelo poder público, aonde as receitas são maiores que as despesas, e apenas em 2016 é que gera um resultado negativo. E a fim de cumprir a determinação constitucional, o governo deveria integrar essas receitas, a CSLL, CONFINS e parte do PIS/PASEP. Se nós tivermos estas receitas, como prevê a Constituição que deveriam aportar receita, a gente veria que cobria todo o déficit que teve na Previdência, porque estamos falando de 300 bilhões em cada um desse ano. E aí o governo, para contra-argumentar, ele disponibilizou dados referentes a esses cálculos e em 2016 as contas apresentam um déficit de 258 bilhões. Então os 300 seriam suficientes para pagar o déficit apresentado pelo governo. E quais são os impactos da proposta da reforma? Então o contexto ele é amplo da reforma. Além da reforma da Previdência, estão incluídas as criações de um teto de gasto público, a reforma trabalhista e a lei que regulamenta a terceirização e o aumento de desvinculação de receitas. Uma contradição no que está proposto pelo governo, porque se aumentar essa desvinculação, isso vai gerar menos arrecadação de tributo e provavelmente vai aumentar o déficit apresentado. Claro que a gente não pode esquecer que a economia brasileira apresentou uma desaceleração no ano entre 2011 a 2014, impactando no valor arrecadado,
Estas turbulências e incertezas acabam gerando esse panorama político no Brasil nos últimos anos, levando as discussões como a gente está vendo nesse estudo. Então, em face desse caos, principalmente político, acaba trazendo consequências econômicas, esses conflitos de interesses geram discussões, ora pelos governos, ora pelos opositores. As novas regras, de acordo com a PEC, passou por diversos ajustes diferentes, então ela foi sendo ajustada ao proposto inicialmente, até que, aprovadas essas mudanças, todos os setores tiveram impactos com essas mudanças, como a aposentadoria urbana, a aposentadoria rural, a aposentadoria de pessoas com deficiência, a aposentadoria especial para quem exerce atividades prejudiciais à saúde, a aposentadoria por invalidez, pensão por morte e benefícios assistencial para baixa renda. Então, todos esses setores tiveram seus impactos. E destacando que todas as alterações que estão sendo propostas aplicam também a aposentadoria dos servidores públicos federais civis, professores, policiais federais, rodoviárias federais, rodovias ferroviárias federais, legislativos e policiais civis. Então, aumentando o escopo dos seus descontos. A alternativa para se garantir essa sustentabilidade da Previdência é considerar os resultados apresentados sob a perspectiva constitucionalistas, e não só que o governo utiliza. Então, que essa constitucionalista colocam outras receitas. As desonerações e renúncias previdenciárias devem ser revistas para aumentar a receita do governo. Reforço da fiscalização e um aperfeiçoamento da gestão administrativa e financeira, porque isso vai levar à arrecadação. Claro que existe uma necessidade de reforma na Previdência, o texto traz isto, porque, como mostra os gráficos abaixo, inicialmente fica muito claro o envelhecimento demográfico da população. O gráfico da esquerda, de 2000, mostra ali, né, a faixa acima de 60 anos menor. Quando a gente olha para projeção até 2040, a gente vai ter muito mais pessoas com mais de 50, 60 anos. Então, isso vai gerar um impacto na Previdência que não pode ser desconsiderado. E as considerações finais, então, deste constata-se a importância da Previdência Social para a garantia dessa proteção para milhões de brasileiros. Questiona-se, então, esse modelo para se fazer cortes nas áreas de maior proteção social do país, porque principalmente vai aumentando o número de pessoas desocupadas com essas crises que o governo vem, e levando em consideração o crescente envelhecimento da população, sim, deve-se fazer ajuste nas regras de concessão de benefícios, que atualmente o governo já aplica, visando a sustentabilidade do sistema a longo prazo. Então, este é o trabalho